Pessoal, tudo bem com vocês? Está no ar mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu estou extremamente feliz, acho que vocês já conseguem reparar isso bem claro, né, no meu rosto. Mas eu vim contar aqui para vocês uma coisa, eu não poderia deixar de vir aqui contar isso para vocês, porque a gente divide tantas coisas aqui no canal, né? Então, quando isso acontecesse, eu deveria vir aqui contar. Afinal, eu vim aqui chorando também, né? Contar pra vocês o que tinha acontecido com meu irmão. Então, quando a bênção de Deus vem, a gente também tem que contar, tem que testemunhar e falar dos milagres de Deus, na verdade. Gente, antes de eu começar a falar, eu já vou explicando pra vocês que esse vídeo não vai ter edição, tá? Não vai ter corte, então porque eu quero já soltar pra vocês. Eu gosto muito disso quando eu sento aqui pra conversar com vocês, sentar sem ter edição, sabe? Como se fosse um papo entre amigos mesmo, né? E é isso, gente. Então vamos lá. Me desculpa se tiver algum som por fora, alguma coisa. Meu filho tá acordado ali na sala, então provavelmente pode ter algum barulhinho de criança. Mas enfim, foquem em mim que vai dar certo. Gente, eu estou muito feliz. Vim aqui contar pra vocês que hoje é dia 1º de dezembro. Estou gravando esse vídeo hoje, tá? Mas o meu irmão já saiu da UTI, gente. Olha que bênção, que vitória, né? Ele saiu da UTI, não foi hoje, tá? Já tem uns 2 dias, mais ou menos, que ele saiu da UTI, né? E, gente, nossa, eu tô tão feliz, mas tão feliz, que eu não sei explicar pra vocês, sabe? A gente não sabe... eu e a minha família, a gente tá, assim, só felicidade. Porque o meu irmão, como eu vim aqui falar pra vocês várias vezes, gente, ele ficou... Foram mais de 40 dias em coma induzido, completamente apagado, sabe? E não respondia a nada, né? Então foi um processo assim muito difícil que a gente passou. Eu e a minha família, a gente ia lá todos os dias visitar, eu e minha mãe, e a gente não tinha reação. Foi algo assim que abalou muito, né? É muito triste você ver alguém da sua família, né, passando por aquela situação. Só que aí, uma coisa que eu acho que eu não contei aqui, que eu não me lembro mais, mas se eu contei, vocês me desculpam. Os médicos começaram a arrancar a sedação dele para ir trazendo ele de volta, né? E simplesmente o Serginho, que o nome dele é Sérgio, tá? A gente chama ele de Serginho. Ele não voltava, ele não voltava. E aí a gente ficou muito preocupado, porque já era para ele estar retornando e ele não voltava. Então o médico chegou a dizer para mim que ele chegou a falar isso, ele falou várias vezes, né? Falou comigo e com a minha mãe que tava um quadro assim muito crítico, muito grave, porque já tinha arrancado a sedação e ele não acordava-se do coma, entende? E isso para eles era extremamente grave. E ele não sabia se o meu irmão iria voltar, entendeu? E se ele voltasse, ele ainda falou assim: a gente não sabe qual é o tipo de sequela que ele virá. Aí eu falei assim: doutor, mas sequela? Como assim? Aí ele virou para mim e falou: sabe o que ele falou? Olha, aquele irmão que você tinha, que corria, que andava, que fazia as coisas normal, você não vai ter mais. Gente, eu não me esqueço disso. Ele falou isso pra mim. E falou muitas outras coisas também. E isso mexeu muito com a gente. Mexe muito com o nosso emocional, sabe? Apesar da gente ter... Eu sempre tive muita fé em Deus que as coisas iriam dar certo, sabe? Mas quando eu chegava lá, os meus olhos via ao contrário, sabe? Era tudo ao contrário. Então, às vezes eu ficava pensando, mas Senhor, como que vai dar certo se toda vez que eu chego aqui tá tudo ao contrário, tudo sempre tá dizendo que não, né? Mas mesmo, eu até acredito que possa ter um pouco, assim, abalado um pouquinho a minha fé, porque, gente, é a família, sabe? Era minha família. Então,
não tem como. Eu acho que Deus até ele consegue compreender a gente, mas eu nunca perdi. Você sabe que na Bíblia está escrito que se você tiver uma fé do tamanho de um grãozinho, né, de mostarda, você já pode conseguir fazer o impossível. Você não, Deus já pode conseguir fazer o impossível na sua vida através dessa pequena gotinha de fé. Entendeu? Então eu nunca perdi, mesmo que ela tenha diminuído devido às circunstâncias que eu via todos os dias e que só eram coisas desfavoráveis, né? Eu ainda tinha essa pitadinha, sabe? De fé. E foi nisso que eu me agarrei, que a gente se agarrou. Resumindo, gente, meu irmão, do nada, ele voltou do coma induzido, sabe? Ele levou mais ou menos uma semana para ser acordado e os médicos falando que já estava, que provavelmente ele talvez nem acordaria. Olha só, gente, até isso a gente ouviu. E ele levou uma semana para acordar e quando ele acordou, gente, foi assim emocionante. Ele me conheceu, ele fez carinho assim, né? Ele pegou minha mão, sabe? Aí ele puxou minha mão pra ele, aí eu dei a mão a ele, ele ficou assim, fazendo carinho, soltou beijo pra mim, é coisa assim, sabe? Foi muito emocionante. Chamava todos os médicos da UTI pra me apresentar, dizendo que eu era irmã dele. E, ai, gente, foi assim, emoção atrás de emoção. E só que ele ainda estava sem voz, porque ele ficou em coma induzido, então eles botaram aquele tubo, né, para poder respirar. E depois de um tempo trocou e fez a tráquea, e fez o furinho aqui assim e botou a tráquea aqui, né, para respirar. Então ele ainda estava com a tráquea. Até que um dia, no outro, foi passando, né, o tempo, eu vou lá ver meu irmão. Quando eu chego lá, gente, tinham tirado ele do ventilador, do respirador. Vocês acreditam? Antes ele respirava 100% pelo respirador. E ali, da noite pro dia, eles tiraram para ver como que ele ia ir. E ele evoluiu super bem. Então, gente, só vitória, só bênção, graças a Deus, né? E aí, hoje, como que se encontra o meu irmão? Meu irmão hoje está fora da UTI, tá? Mas ele tá internado ainda, ele está na enfermaria. É uma pessoa que respirava 100% pelo ventilador, uma pessoa que o coração para funcionar estava precisando de adrenalina toda hora e também do aparelho. Hoje, o meu irmão não precisa de nada disso. Meu irmão respira sozinho. Meu irmão não precisa de aparelho nenhum para coração. Meu irmão não precisa de nada disso. E uma coisa, a traque tirou e vocês não vão acreditar. Ele já está falando tudo. Vocês acreditam nisso? Falando absolutamente tudo. E ainda fica dando trabalho lá, tá? Que ele fica gritando o tempo todo, doutora, doutora. E, gente, isso era completamente impossível. Porque ele ficou muito tempo com esse negócio na garganta e o médico falou que a voz dele já estava com problemas, né? Que não ia ter mais voz. E realmente a gente conseguiu reparar isso porque muitas vezes quando a gente ia lá, mesmo ele em coma, ele tossia. E aí a gente ouvia, né, aquela voz quando se tosse. Só que depois de um tempo que a gente passou aí lá, a gente começou a reparar que não tinha mais, ele só tossia e só fazia aquele barulho assim, sabe? E não tinha mais voz nenhuma. Então a gente conseguiu reparar esse processo da perda da voz também. Mas é uma coisa assim inacreditável o que está acontecendo na vida dele. Ele continua internado porque, né, ele é um paciente que acabou de sair da UTI, né? E também tem algumas outras coisas que precisam ser vistas ainda, mas já é um milagre, já é um verdadeiro milagre. A UTI inteira, todos os médicos falam assim, que eles querem ir no culto de ação de graça quando o Serginho sair do hospital, porque eles vê isso como realmente um milagre de Deus. Teve um médico, porque cada dia é um médico, né? Teve um médico que virou para mim e falou assim: olha, o teu irmão, para mim,
não tinha mais jeito, ele já tinha ido. Não tinha mais, eu não tinha o que fazer. A gente não tinha o que fazer, ele falou. Só que ele foi evoluindo de uma tal maneira que eu fui vendo uma luz assim no fim do túnel para ele, uma coisa assim inexplicável. E hoje eu posso te dizer que ele realmente é um verdadeiro milagre. Porque, gente, não tem. Eu falando assim, talvez vocês não consigam entender, porque só quando a gente vê, só quando a gente presencia, né, que a gente consegue olhar e falar assim: meu Deus, como que isso é possível? Porque, gente, há pouco tempo, eu acho que coisa de umas semanas atrás, o meu irmão estava num estado lastimável. Um estado que não tinha jeito, sabe? Não tinha jeito. Não era só a questão do coma. Era a questão do aspecto dele, tudo. Compartilhava para que não fosse algo positivo na frente, sabe? E Deus fez esse milagre. Eu tô muito feliz, a minha família tá assim muito feliz. Ele voltou, ele tá falando, ele sente muita dor no corpo ainda. Isso é uma coisa normal, porque ele ficou, né, mais de 40 dias deitado numa cama. Então você pensa, né, ele tá com muita dor no corpo todo. Mas isso é o mínimo, né, do que ele já passou, do que ele já enfrentou. A gente tá agora esperançoso com todo o milagre por completo, né, com toda a cura dele por completo. E é isso, gente, é uma felicidade muito grande. É, Deus ainda faz milagres, por mais que talvez a gente. Gente, ó, o Luquinhas tá brigando com a irmã dele lá na sala. Tá ele e a irmã dele, tá brigando com ela lá. Por mais que às vezes a gente possa olhar para aquilo ali e falar assim: nossa, isso é tão impossível, né, de acontecer. Como que isso vai acontecer? Como que isso vai se reverter? Mas Deus pode fazer. É só Ele quiser, gente. É só Ele querer fazer, Ele faz. Porque a gente também tem que entender a vontade de Deus, né? Se é da vontade de Deus fazer e se não é da vontade de Deus. A gente precisa ter essa consciência, né? Porque se for da vontade de Deus, Ele vai fazer um milagre. Eu nunca orei para Deus assim, pedindo a minha vontade, porque Ele sabia qual era a minha vontade. Eu queria que o meu irmão voltasse, que o meu irmão recuperasse, mas eu sempre falei com Deus assim: Senhor, seja feita a sua vontade, acima de todas as coisas, acima da minha vontade, seja feita a sua. Mas se o Senhor puder, eu gostaria muito que isso acontecesse. Aí eu apresentava para Deus as minhas questões, que era que eu queria que o meu irmão voltasse, que eu queria que tudo voltasse ao normal da nossa família, sabe? Mas eu sempre pedi a Deus para que seja feita a vontade dele. E a vontade dele tá sendo feita, né? E assim, gente, olha, eu não tenho palavras para descrever a felicidade que o quanto a gente está feliz com isso tudo, com essa notícia, sabe? Gente, sair da UTI é uma coisa assim maravilhosa, porque ai, lá é um lugar tão ruim, tão terrível, né? E quando a gente tem um familiar nosso que sai de lá, nossa, é pra aplaudir de pé, entendeu? Porque isso é bênção de Deus, isso é maravilhoso, sabe? E é isso, gente. Confiem no Senhor, tá? Se você está passando por qualquer dificuldade e que talvez seja impossível aos seus olhos, porque o meu irmão era impossível, gente. Impossível, impossível, impossível. Continuem confiando, sabe? Mesmo que ali o que os seus olhos estão vendo seja ao contrário, até do que você ouve na igreja, do que você
tá vendo Deus falar com você, porque tudo que eu via dentro da UTI era ao contrário, sabe? Tudo estava ao contrário, nada era favorável. Muitas vezes eu ia na igreja e aí Deus usava, né, os pastores, aí falava: Deus vai curar teu irmão vai sair de lá curado e tal. Aí eu me agarrava naquela palavra, eu falava: em nome de Jesus eu creio. Quando eu chegava lá no outro dia, gente, meu irmão tinha piorado, entendeu? Então, você fica assim muito, o seu emocional fica muito abalado. Você fica meio assim, sabe, sem saber o porquê, desacreditada. Você fica assim. Mas mesmo que você se abale um pouquinho, que nesses momentos é normal, tá? Porque é o seu ente querido, a gente ama, a gente fica um pouco, né, abalada, a gente fica confusa, a cabeça confusa, mexe com tudo, né? Mas é importante você acreditar que Deus pode fazer. E ele fez pelo meu irmão. E assim como ele fez pelo meu irmão, ele pode fazer muito, muito, muito mais pela sua vida, pelo que você estiver passando, sabe? Porque Deus é o Deus de milagres. Deus é o Deus que faz o impossível acontecer. Entendeu? Ele realizou isso na minha vida, realizou na vida do meu irmão. E eu tenho certeza que ele tá e que ele pode realizar na vida de vocês também, seja qualquer situação que vocês estejam passando. Então é isso, gente. Eu vim aqui só para dar essa notícia para vocês. Dizer que meu irmão já saiu da UTI, né? E que isso é uma bênção de Deus. Muito obrigada, Jesus, por isso. A gente não tem como agradecer em palavras, né? Acho que não tem nem como agradecer, porque é uma bênção tão grande. Por mais que a gente agradeça todo dia, nunca vai ser o suficiente, né? Porque o meu irmão realmente viu a morte muito de perto e Deus fez esse milagre na vida dele. Glória a Deus por isso, né? Que o nome do Senhor seja exaltado, que o nome do Senhor seja glorificado por essa maravilha, não só por essa, mas por todas as coisas que a gente sabe que Deus faz, né? Então, eu vou encerrando esse vídeo por aqui e lembre-se sempre, tá? Se você estiver passando por algo difícil na sua vida, não sei em qual for, não sei qual é a área, não sei. Só acredite e tenha fé, porque Deus pode fazer. Deus pode fazer. Deus pode fazer. Você pode ter certeza absoluta disso, tá bom? Gente, um beijo no seu coração, tá? Ó, e a gente se vê no próximo vídeo, tá? Agora a gente vai voltar aqui com bastante vídeos pra vocês, né? Que agora vocês estão vendo que eu tô bem melhor. Tô legal pra poder fazer bastante vídeos, né? E é isso, se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve aqui no canal, dá um like nesse vídeo, compartilha, comenta alguma coisa se você quiser falar comigo que eu vou estar aqui respondendo vocês. E é isso, gente. Um beijo, de novo, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.